Amém. Graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez, poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor, é um motivo de muita satisfação e alegria. Eu preciso que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo de número 29, no versículo de número 1. Segunda Crônicas 29, versículo 1. Isso, deixa eu ficar com essa tradução aqui, porque eu deixei meu óculos e está pequeno demais. Aí está meio embaralhado aqui. Versículo 1. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir os sacerdotes e os levitas, e os ajuntando na praça oriental, disse-lhes: ouvi-me, ó, as levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia. Porque nossos pais houveram traiçoeiramente e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, deixando-no e desviando os seus rostos da habitação do Senhor, voltaram-lhe as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santo lugar ao Deus de Israel. Pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem motivo de espanto, de admiração e de escárnio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estão por isso em cativeiro. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Deixa esse texto aí, não volta para o 10. Leia comigo. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, Senhor. Até mesmo aquilo que nós não estamos nem muito animados para ouvir, mas nós estamos precisando ouvir. Fala conosco, Senhor. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre alguém muito avivado. Eu aprendi uma coisa. Às vezes nós temos uma conotação para avivamento, a questão do mover do Espírito Santo, a questão do barulho, da língua estranha, da visão, do sobrenatural, e está tudo certo. Mas hoje eu não quero falar desse tipo de avivamento assim não. Eu quero falar daqueles que têm vida para sobreviver às adversidades. O avivado hoje é aquele que não desiste. Amém? Ele sobrevive sobre as dificuldades. Isso. Ainda que tudo diga que ele vai perder, ele acredita e luta para vencer. Ninguém desanima o avivado. Eu aprendi isso. Por exemplo, às vezes eu estou pregando, tem gente que levanta e sai. O que minha cabeça diz? Está tão bom que ele foi chamar mais gente. Entendeu a ótica? Certo? Você precisa aprender a se posicionar como um vencedor em meio às adversidades. Eu quero falar desse tipo de avivamento.
E aí, eu quero usar o exemplo de um rapaz de 25 anos de idade, seu nome Ezequias. O nome do pai dele era Acais. E se você não conhece, deixa eu falar só um pouquinho, porque também eu não preciso falar tudo, que é para você ler. Tu conhece alguém ruim? Não chega nem perto de Acais. Pensa num cara para fazer besteira, o nome dele era Acais. Fez tudo que não devia. Aliança com quem não devia. Fechou as portas da casa do Senhor, apagou as lâmpadas, não queimou incenso, fez aliança com o rei da Síria, mas só fez lambança. O Acais era tão ruim, mas tão ruim, que ele morreu. Deixa eu mostrar para você. Põe no capítulo 28, por favor. Eu acho que é versículo 27. O último versículo. E Acais dormiu com seus pais e sepultaram na cidade, em Jerusalém, pois não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar. E esse texto é muito interessante, porque ele fala que Acais morreu. E os caras não enterraram ele no túmulo dos outros reis que tinham morrido. Não que ninguém fosse reclamar, porque já tinha morrido. Mas o que demonstra que ele não ficou bom nem depois que morreu. Que normalmente o defunto fica bom, não é verdade? Dificilmente você vai ver num velório alguém falando, mal pagador! Não, ainda que seja. Diz que num velório, o pastor estava celebrando um ato fúnebre. Estamos diante de um grande homem de Deus, bom pai, um bom vizinho, um excelente cidadão. E a viúva estava sentada perto do caixão, falou com o filho dela, vê se é seu pai que está lá. Ou acho que trocaram o defunto e nós não estamos sabendo. Estamos velando o corpo errado. É só para você, isso é só para ilustrar aqui, e você entender que Acais foi um homem ruim demais. Certo? No período de Acais, o que o povo de Deus viu foi humilhação, crise financeira, falência do sistema sacerdotal, certo? A inexistência de um exército. O Acais foi o lambão. E ele morreu, porque todo mundo morre. Graças a Deus. Então, na verdade, é lógico que os ruins vivem mais. Porque Deus tem prazer na morte dos bons. Então nem sei se é muito bom ser bom. Que a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte da gente. Não é verdade? Então é melhor você não dar mole. Porque ele está afinzão de te levar. É ou não é? Então, olha só. O Acais morreu. Ezequias, que cresceu vendo derrota, que cresceu vendo humilhação, que cresceu vendo invasão, que cresceu vendo tudo de errado, viveu uma infância no meio do caos. Agora com 25 anos de idade, seu pai morre e ele assume o trono. Que trono é esse? Um trono que não tem dinheiro, um reino que não tem exército, as famílias tudo falido, sem Deus, porque as portas do alpendre estavam tudo fechadas. Eu não sei nem se isso é trono. Um troço ruim desse. Ele assumiu esse negócio. Certo? Eu aprendi uma coisa, querido. A herança que Acais deixou para Ezequias foi muito ruim. Mas uma herança só é sua se tu tiver a fim de tomar posse. Se você falar, não quero isso para mim, não quero. Por exemplo, lá na sua família, teve um montão de gente que morreu de câncer, por exemplo. Aí agora chegou a sua vez. É genético, é hereditário, deixaram para você. O que que você fala? Não estou afim. Mas matou! Que se dane, que matou? Matou a bisavó, matou a vovó, matou mamãe, já matou 3 irmãs, 2 tias, isso. Mas eu não vou morrer. Por quê? Porque eu não estou afim, meu filho. Dá licença de não estar afim de morrer de câncer?
Mas não, sabe o que a maioria fala? Já matou todo mundo, gente. Agora eu sou a bola da vez. Uma herança só é sua se você tomar posse. É ou não é? Não interessa, é ou não é? O sistema que está ao seu redor. O importante é o que move o seu interior. Você não é movido por aquilo que está ao seu redor. Você é movido pelo Espírito de Deus que está em você. Amém? E ele faz você reagir de forma diferente ao que os outros reagem. Isso é avivamento. Ele assume o governo e falou: não quero isso. Versículo que lemos lá no versículo 10, deixa ele na tela, o 10. Agora, olha o que ele falou: agora tenho proposto no meu coração que estou a fim de fazer um pacto, uma aliança com Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele falou: eu não quero isso para mim. Isso é muito importante, gente. Você olhar e dizer: eu quero um casamento para sempre. Eu quero filhos abençoados. Eu quero uma empresa próspera. Amém? Eu quero um ministério cheio da graça de Deus. Tem gente jogando contra si mesmo. Você já viu gente que, final do dia, ele diz assim: gente, amanhã vou ter um dia tão difícil. Olha, eu tenho tanta coisa para fazer que eu acho que não vai dar para fazer tudo. Eu tenho que ir no banco, quer ver que vai estar lotado? Amanhã não vai dar para fazer quase nada. Aí no final do dia acontece exatamente o que ele falou, todo orgulhoso, ele disse: te falei? Você conhece alguém assim? Às vezes encontra com ele quando vai ao espelho, é ou não é verdade? Não, eu preciso que você entenda que está na hora de nós nos posicionarmos como vencedores, independente do que está ao nosso redor. Amém? Agora, com o desfecho da eleição, um amigo que entende muito de economia falou comigo: ô Cláudio, falar para tu, agora se prepara, porque o Brasil vai enfrentar a maior crise dos últimos anos. Eu falei: sério? Ele falou: sério, você vai ver. Eu falei: sério? Ele falou: vai ser uma crise imensa. Eu falei: é? Ele falou: o que você acha? Eu falei: ó, eu acho que eu não vou participar. É uma decisão minha. Ué? O PT não governa a minha vida. Quem governa a minha vida é o Senhor dos Exércitos. E você está entendendo? É lógico que a gente busca o melhor, mas o negócio aí, o problema não é meu. É ou não é? Eu aprendi a viver minha vida, sabe como é? Igual motorista de ônibus lotado. Já viu motorista de ônibus lotado? Quando você faz sinal para um ônibus lotado, o que o motorista faz? É assim que eu faço? Eu estou andando, o inimigo quer entrar na minha vida, eu pego de trás aí que eu estou cheio. Você está entendendo? Então é um poder de decisão. Ezequias estava precisando de dinheiro, sim ou não? Sim. Ele precisava de um exército, sim ou não? Sim. Ele precisava restituir as famílias em Jerusalém, sim ou não? Sim. Precisava de muita coisa, né? Dinheiro, exército, família, tudo. Mas ele tinha uma coisa que ele precisava mais do que tudo isso. O que é? Deus. Às vezes nossa vida está envolvida numa demanda tão grande que você começa a achar que precisa de tanta gente. Estou precisando de dinheiro, gente. Eu estou precisando de proteção. Estou precisando de melhorar meu casamento. Estou precisando de consertar meus filhos. Querido, deixa eu falar agora para tu. Tu precisa de Deus. Porque se Deus for para a sua vida, Ele conserta os troços ruins. Você precisa pagar as contas. O Senhor é dono do e da prata. Você traz Deus, a prosperidade vem. Pastor, estou precisando de um tratamento médico. Menino, leva Deus para a sua vida. Ele é o Jeová
Rafa, ele cura você. E se ele te curar, todos nós vamos ver a sua glória. Se ele não te curar, você vai ver a glória. É ou não é verdade? Mas de qualquer maneira é vitória. É ou não é verdade? É só você parar para botar a sua cabeça para funcionar. O Ezequias olhou e disse: diante de tudo aquilo que eu preciso de uma coisa que sobressaia todas as demais. O que é? Deus. Eu não sei o que você está precisando hoje. Você está numa campanha hoje para pagar seu cartão. Esquece isso agora, esquece isso. Fala assim: Senhor, entra na minha vida. Eu preciso do Senhor. E você vai ver que Ele traz a condição para você. Só que isso é coisa de Satanás. Botar essas coisas na mente da gente. Estou precisando tanto. Eu preciso disso, preciso daquilo outro. Sua mente fica tão preocupada com essas coisas que você está precisando, que você esquece que buscar primeiro o reino de Deus e a sua. E o que acontece? Vos serão acrescentadas. Você entende isso? Ezequias está lá, precisando de um exército, precisando de dinheiro, precisando da família, precisando de muita coisa. Mas ele olhou e disse: nós estamos precisando de Deus. Nós precisamos de Deus. Agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus para mudar essa história. Quem pode mudar a sua história é você. Porque no que depender de Deus, Ele já mudou, meu filho. Mas é você que tem que tomar a decisão. Você está entendendo? Você que tem que romper com seus paradigmas. Parar de dizer: ah, na minha família todo mundo se separou, agora eu vou separar também. Todo mundo separou, você vai viver com essa miséria desse homem até o final. Essa praga ruim que você vai entregar na mão de Deus, você vai virar um príncipe. Tu acredita? Pouca gente disse amém. Ué, as pessoas estão olhando para o caos que está acontecendo ao redor e ficam se lamentando, se lamuriando. Não, Ezequias olhou e falou: cadê o papai? Morreu. Como é que está a situação? Ruim. Como é que conserta? Com Deus. Mas o pai dele não ensinou ele viver com Deus. Põe um versículo para mim. O 2, por favor, 29:2. Vê se dá para colocar aí, por favor. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu. Quem era o pai dele? Mas ali diz, por quê? Davi era seu ancestral. E ele vai pegar um exemplo bom e não ruim. Você sempre vai ter exemplo ruim perto de você. Se você quiser copiar, o problema é seu. Mas você sempre vai ter um exemplo. E se você não estiver perto de você, aliás, sempre vai ter perto de você, porque a palavra de Deus vai estar sempre com você. Às vezes você vai olhar um exemplo ruim, não segue não, meu filho. Vai lá e olha na Bíblia. Deixa eu ver onde eu acho um casamento bom. Onde eu acho um homem bom. Está aqui. Onde eu acho a situação boa. Sempre vai ter. Ele olhou e falou: vou pegar o exemplo de Davi. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Por quê? Porque quem quer mudar não muda amanhã, muda hoje. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, nos primeiros dias do mês, ele mudou. Porque tem gente que não muda, por quê? Não, porque deixa para mudar amanhã. Amanhã eu vou emagrecer. Amanhã, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tem 2 dias na sua vida que você não pode fazer nada. Ontem e amanhã. O ontem porque já passou e o amanhã. E o amanhã nunca chega. Porque quando ele chegar já é hoje. Eu vou estudar amanhã. Estuda que eu quero ver amanhã. Estuda. Agora. Eu vou comprar amanhã. Você não compra, você só compra hoje. Qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é o dia que você vai mudar? Qual é o dia que a sua vitória vai chegar? Isso, hoje. Aqui, agora e neste lugar. Por uma decisão sua, ele falou: no primeiro dia, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as
Reparou? Mandou tirar do santuário toda a imundícia, chamou os sacerdotes, falou, todo mundo aqui, papai mandou vocês embora, eu vou empregar, tomei sem dinheiro para pagar, mas volto para trabalhar. Não, na verdade, vamos embora, todo mundo de branquinho, vamos acender a fumacinha e vamos esperar Deus chegar, porque se Deus estiver aqui, meu filho, já era. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, anda com Deus, porque quem anda com Deus